Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Letícia e eu sou estudante de Biologia da USP de Ribeirão Preto, junto com a Gabriela, a Maria Carolina, a Rafaela, a Vanessa e a Vitória. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre brânquias cloacais em quelônios. Tenho uma pergunta para vocês. Vocês sabiam que algumas tartarugas podem respirar pelo bumbum? Pode parecer estranho, mas vamos simplificar um pouco. Sobre a morfofisiologia da estrutura, então. Através das esteiras chamadas de brânquias, e portanto da respiração branquial, o organismo consegue respirar embaixo d'água. As brânquias são estruturas com muita vascularização e compostas por evaginações, ou seja, projeções ou dobras do epitélio da região do organismo onde elas se localizam, na porção anterior do corpo, próximas às cabecinhas desses animais. Essas evaginações aumentam a superfície de contato com a água que passa por elas e permite as trocas gasosas, e dessa forma a respiração no ambiente aquático. É assim então que os animais que vivem na água respiram e obtêm oxigênio para suas atividades metabólicas. Aqui estão alguns quelônios. Mas os quelônios, uma ordem de répteis da qual as tartarugas fazem parte, incluem espécies terrestres e têm respiração pulmonar, porém são animais que conseguem respirar estando submersos. E como isso é possível? Através de brânquias localizadas na cloaca desses animais. Mas primeiro, o que são cloacas? Bem, cloacas são estruturas caracterizadas por serem uma única cavidade, pelo qual o animal expele os resíduos da digestão. Por isso, eu disse no começo do vídeo que existem tartarugas que podem respirar pelo bumbum. Bom, mas continuando, por essa abertura também é expelido os resíduos da excreção, o xixi das tartarugas, e também é onde está o seu aparelho reprodutivo. Algumas das espécies conhecidas que possuem bolsas cloacais são Euceia latisternum, Quelodina e Rheodytes leucopes. Essas bolsas são evaginações da parede da cloaca e por isso funcionam como brânquias. São estruturas muito vascularizadas, ou seja, que possuem muitos vasos sanguíneos que possibilitam o transporte dos gases, os quais participam das trocas gasosas que acontecem naquela região. Mas como isso é possível? Bem, a água entra na cloaca e passa por essas estruturas, que possuem uma barreira de pequena espessura entre o meio externo, ou seja, a água, e o sangue, constituído de células epiteliais e as do endotélio capilar. Essa barreira sangue-água é uma barreira de difusão muito pequena, que permite as trocas gasosas entre o sangue e a água, ou seja, permite que os gases em questão, como o gás carbônico e o oxigênio, passem da água para o sangue ou do sangue para a água. Essa difusão obedece a um gradiente de difusão, o que significa um transporte do meio mais concentrado para o menos concentrado. Um ponto interessante é que a área de superfície em contato com a água é aumentada por extensões que se projetam da parede das bolsas para o lúmen. Além disso, as paredes dessas bolsas também possuem tecido muscular, responsáveis por um bombeamento que permite a renovação da água na bolsa, ou seja, a saída e entrada de mais água. Também é importante mencionar que as bolsas cloacais não têm apenas a função de realizar trocas gasosas. Dependendo da espécie, as bolsas cloacais também podem auxiliar no controle iônico, no volume do pulmão e na flutuabilidade. Agora um pouquinho sobre características evolutivas. As tartarugas pertencem à ordem dos testudines e por sua vez são divididos em Criptódira, tartarugas que escondem a cabeça, e Pleuródira, as que não escondem. Essa divisão evolutiva ocorreu no começo do Jurássico. Vários Pleuródira são conhecidos por usar bolsas cloacais como órgãos respiratórios análogos às brânquias. Nem todas as espécies apresentam a bolsa cloacal, e ainda há espécies que possuem essa bolsa, mas sem relação observada com a respiração. Dessa maneira, os cientistas que estudam a evolução desses animais observaram que essas bolsas cloacais podem ter aparecido no ancestral dessa linhagem e depois, alguns grupos de tartarugas podem ter perdido esse caráter e já outros mantido. Alternativamente, também existe a possibilidade de essa característica ter surgido independentemente até 4 vezes, como mostrado no slide, nos grupos circulados em vermelho.
Todos os cenários possíveis são um tanto quanto intrigantes, mas a longa e complexa história evolutiva das tartarugas parece ser refletida pela diversidade funcional de suas bolsas cloacais. Em um estudo com Michelis Latisterno, analisou-se três superfícies respiratórias: as bolsas cloacais, a pele e a cavidade bucofaríngea. Constatou-se a bolsa cloacal como sendo o órgão respiratório mais especializado nessa espécie, sendo responsável por cerca de um terço do consumo do oxigênio aquático. Legal, né? Esperamos que tenham gostado. A seguir ficam nossas referências e agradecemos a atenção.